Olá, queridos. Aqui estamos nós, continuando a nos deleitar no Evangelho da Graça, no Evangelho de Jesus Cristo, nesse ensino teológico da graça de Deus, na classe aqui de Fundamentos da Graça, que é tão delicioso. Eu estou me deliciando, não sei se você está, mas eu estou me deliciando. Quem disse que teologia é pesada? Quem disse que o estudo da teologia é algo acadêmico? Teologia é vida. A teologia bíblica, a teologia de Deus é vida. É a vida de Deus em nós. E eu amo ser um teólogo bíblico. Eu amo ensinar a palavra. Eu amo essa celebração da vida. E há tanto a corrigir, não é? Espero que nesse curso você esteja caminhando comigo e alinhando os seus conceitos do Evangelho de graça para a gente expressar a vida de Deus plena para essa sociedade, para este mundo caído que tanto precisa. Bom, nossa última aula eu quero falar sobre vivendo pelo poder da graça de Cristo. Vivendo pelo poder, na prática agora, você vivendo. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas vamos entrar um pouco mais a fundo. Nós já descobrimos que graça é caris, a graça é o próprio Jesus, é o próprio Evangelho, a graça é o favor que nos foi dado, é o presente de Deus, é a transformação que vem em Jesus Cristo. Graça não é um conceito apenas, graça não é uma palavra, graça é uma pessoa, é Jesus Cristo. Faz parte da natureza de Deus, é o próprio Deus. Deus é graça. Como Deus é amor, Deus é graça. Nós já vimos que a graça é central, é o pilar do Evangelho, é o fundamento do Evangelho. Nós já vimos que Deus fala da graça e da paz e as duas coisas são integradas e que pela graça nós somos chamados para a paz. Nós já vimos que temos a favor divino, que temos o soprar divino, que o Espírito está em nós para que a graça superabunde em nós. Nós já vimos também que somos chamados para andar em santidade e não no pecado, e a graça de Deus em nós é que nos capacita a isso, que a vida em Deus é uma vida de buscar santidade, de buscar amor, de buscar o favor de Deus. É isso que nós somos chamados para viver na graça, na teologia da graça bíblica. Bom, vamos fechar esta aula, esta matéria, com como viver então plenamente no poder da graça. O poder que a graça nos traz, o poder que a vida de Cristo traz em nós. Quero começar falando então sobre 3 necessidades básicas que todo ser humano tem. Todo ser humano tem, de acordo com a psicologia, de acordo com os estudos sociológicos, tem 3 necessidades básicas. A necessidade de aceitação, a necessidade de capacidade de mudar e a necessidade de significado. Interessante isso, né? Como eles concluíram que, estudando aí os seres humanos ao longo da história e estudando um monte de coisa, chegaram a essas 3 necessidades básicas. Aceitação, a capacidade de mudar e a necessidade de significado, significância. Quando o ser humano não tem nenhuma dessas 3 áreas, quando falta em uma dessas 3 áreas, entra distorção, entram verdadeiros traumas e problemas. Aí que entram os problemas emocionais, psicológicos, existenciais, porque quando uma dessas coisas não está preenchida, há um desequilíbrio e o ser humano que foi criado para aceitação, para mudar e para significado, acaba entrando numa distorção. Bom, a graça de Deus em Jesus Cristo que é a graça em nós, restaura essas 3 áreas para o ser humano. Restaura essas 3 realidades para nós. Quando o homem caiu da glória de Deus, quando o homem perdeu a presença de Deus lá em Gênesis, o homem perdeu a sua capacidade para o caminho de glória. O homem experimentava a glória. O homem era aceito pelo seu Criador. No cair da tarde, o Éden, o jardim do Éden, era o verdadeiro palco do templo de encontro do Criador com a sua criatura. O eterno encontrando com o ser criado. E havia comunhão, e havia êxtase na presença entre o homem e Deus, na criação,
na comunhão. Mas o homem perdeu essa comunhão, perdeu essa aceitação. Desde que o homem perdeu essa comunhão, o homem vem em busca de aceitação. E Deus vem se revelando ao homem, e se revelou no passado como eu te aceito, mas é em Jesus Cristo, é na plenitude dessa realidade de Deus buscando o homem de volta, é no Deus que se fez carne e na sua vida, na sua morte e ressurreição e no seu convite para nos entregarmos a Ele, no seu convite para vinde a mim e eu vos aliviarei, vinde a mim e eu vos aceitarei. Não é vinde a mim, é um convite para chegarmos a Ele. E nesse convite está o vem que eu te aceito. Não é vem, eu vou ver o que eu faço. Vem e vamos ver o seu currículo. Vem e vamos ver a sua história de família. Não. Vem que eu te aceito incondicionalmente. Então a graça de Deus resolve essa grande questão social, psicológica, humana. O problema de ser aceito, de entender que ele é aceito. E quando o ser humano é transformado e experimenta Deus e entra nesse lugar de eu sou aceito, Deus me ama, eu amo a Deus, isso resolve tudo? Quando o ser humano entende isso, ele também passa a se aceitar. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Você ama a Deus, consequentemente você pode amar você, consequentemente pode amar o seu próximo. Quando você entende que você é aceito de volta pelo seu Criador e é transformado de dentro para fora, você começa a se aceitar, porque você começa a se ver a imagem e semelhança desse Criador. Ao se aceitar, você também começa a aceitar os seres humanos. Você se aceita como falho e caído que é, aí você também aceita os outros seres humanos como falhos e caídos, e você vive então uma vida plenitude, porque o eixo da aceitação foi corrigido na graça. A segunda realidade que é essencial para a saúde do ser humano, mental, emocional, psicológica, social, é ele entender que ele pode mudar. O ser humano não foi criado para ser estático. Há algo inerente no ser humano que o leva a mudar. O grande problema é que o ser humano tem conseguido mudar as coisas à sua volta. Isso gera uma grande frustração. O ser humano, pela inteligência e capacidade que ele tem ao longo dos anos, especialmente nesses últimos anos, nos últimos 100, 200 anos, e nós somos talvez fruto disso a geração alfa, várias gerações aí, não é, dos jovenzinhos, e a nossa geração que nos últimos 100 anos tem visto a transformação e o ser humano evoluindo, e o ser humano consegue mudar o ambiente, mudar o seu estilo de vida, consegue mudar o conforto à sua volta. Então o ser humano cria casas melhores, criou meio de condução melhor, estilo de vida melhor, aquecimento. Antes ele tinha frio, agora ele tem aquecedor dentro de casa. Antes ele vivia no escuro, agora ele tem luz. Antes ele levava 50 horas para ir daqui a ali, agora ele leva 10 minutos de avião. E aí o ser humano foi mudando as coisas, mas ele olhava para si e ele não via mudança em si. Você sabia que o ser humano sem Deus é o mesmo pobre, cego e nu do ser humano de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás? O ser humano, a natureza humana não evoluiu. Isso é comprovado sociologicamente, não é nem religiosamente. O ser humano não evoluiu. O mundo continua cheio de crimes, o mundo continua cheio de roubo, cheio de guerras, cheio de abusos. O ser humano não evoluiu. Então, essa frustração de não ver mudança em si gera esse desconforto. Então vem o Evangelho, então vem a graça de Deus, vem o Evangelho, vem Jesus, e ele traz mudança real, transformação de dentro para fora, é o novo nascimento, é transformado de glória em glória. Eu amo 2 Coríntios 3,18, é um dos meus versículos favoritos. Todos nós que estamos em Cristo, todos nós que recebemos essa graça, que é o Evangelho, que é Jesus, olhamos de volta para Jesus, 2 Coríntios 3,18, como que se estivéssemos olhando para um espelho e refletimos a sua imagem
de glória em glória, e somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor Jesus. Transformação, mudança. Romanos 12, 1 e 2. Todos nós somos transformados, metanoia, somos transformados, a palavra grega é metanoia, transformados, e chegamos à estatura de perfeição em Cristo Jesus. Então, essa mudança que a vida em Deus traz para nós, por isso que crescer em santidade é uma aventura maravilhosa, querido. Não é essa coisa a graça pode ficar aí, fica miserável como você está, não cresce, continua criança na fé, não aprende a Bíblia, não faz nada, a graça te cobre. Isso é uma distorção, porque não te dá o benefício da mudança. A mudança acelera o coração humano, a mudança faz com que nós existamos pelo propósito pelo qual fomos criados, e a própria ciência diz isso. Então a necessidade de mudança só é preenchida pelo Evangelho, pela transformação por Cristo. Somos transformados de glória em glória, transformados em melhores seres humanos, em melhores maridos, em melhores pais, em melhores patrões, em melhores seres humanos. E aí essa transformação traz glória para a humanidade. A humanidade em Cristo se torna gloriosa, se torna mais bela. Muita coisa que é feita em nome de Deus, não é Deus que está fazendo, é o ser humano não transformado, que usa a religião, sim, que usa as coisas para essas suas quedas, mas isso não é Deus. Não adianta eu pegar a Bíblia e usar a Bíblia para fazer coisas que o mundo caído faz e justificar. Não, nós precisamos ser transformados verdadeiramente, e esse Evangelho é o Evangelho que nos transforma. Poder para mudar as nossas vidas só o Evangelho tem. E terceira necessidade humana, necessidade de significado, necessidade de ser uma pessoa com significância. Isso só pode acontecer quando nós entendemos que temos uma capacidade para contribuir efetivamente, para impactar efetivamente a vida de outros. E nós só contribuímos efetivamente quando nós estamos sendo transformados de dentro para fora. Ok, vamos pensar aqui. Há muitos seres humanos que, pelas suas próprias habilidades naturais, descobriram uma cura, descobriram um remédio, descobriram algo tecnológico, transformaram a vida de muitas pessoas e tiveram um senso de gratificação em si por causa dessa transformação que eles fizeram e se sentiram que tinham uma significância. Sim, isso é verdade. O ser humano, mesmo sem Deus, encontra um pouco de significância. Isso é parte ainda da imagem de Deus em nós, porque nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos feitos para significado, mesmo quando a gente está aí fora e a gente faz um poema e toca as pessoas, faz uma canção e move as pessoas, descobre algo científico e move as pessoas, descobre uma cura, nos tornamos cientistas, isso traz significância para a vida, sim, porque isso faz parte do ser humano, ser transformados. Mas muita gente, às vezes ele descobre uma cura para alguém no ramo do seu trabalho e o seu lar é totalmente distorcido, perde a família, perde a paz e é uma pessoa infeliz. Tem muita gente aí que é milionário ou que trouxe muitos bens para as pessoas, mas que em si não tem transformação. Então, esse sentido de significância, embora ele apareça do ser humano quando ele faz coisas, ele vai atingir a sua plenitude real quando nós somos transformados pelo Evangelho, pela graça de Deus. Em Deus, só em Deus, é que nós vamos encontrar o significado e a significância, porque também vamos entender o significado de que somos seres eternos. Isso nos conecta com um último ponto que queremos fazer nessa classe aqui, que é a graça de Deus produz em nós eternidade. A graça de Deus produz em nós, soluciona a questão de que nós somos criados para sermos eternos, mas nós perdemos a eternidade quando o pecado entrou no mundo e entrou na nossa vida. Em Cristo Jesus, nós somos restaurados para a eternidade. Então, os 3 problemas que nós tínhamos, que eram o oposto daqueles 3 iniciais que eu falei, então, os três necessidades do ser humano é aceitação, capacidade de mudança e necessidade de significado. Isso gera 3 problemas: rejeição, isolamento e irrelevância. Esses 3 problemas, rejeição, isolamento e irrelevância, são resolvidos
pelo Evangelho da graça, pela graça de Deus. São resolvidos em nós. E são resolvidos por causa do amor de Deus, da nossa união em Cristo, da realidade de Deus em nós. Nós estamos em Cristo e a nossa posição em Cristo faz com que não nos sintamos mais rejeitados, não nos sentimos mais isolados, porque agora estamos ligados a Deus. E como estamos ligados a Deus, podemos genuinamente nos ligar com outros seres humanos. E como estamos ligados a Deus, aceitos por Deus, nos sentimos relevantes, reganhamos a relevância de falarmos do amor de Deus para as pessoas, a relevância de que a nossa vida tem significado. A nossa vida importa, sim, estamos em Cristo e Cristo está em nós e Ele nos dá a provisão do amor do Pai, da habitação do Espírito Santo em nós e da autoridade que foi confiada a nós por Deus e pela sua graça. E finalmente, o dom de Deus e a esperança da vitória final. Porque estamos em Deus, sabemos, temos em nós a essência da eternidade. Às vezes não conseguimos explicar para quem não conhece a Deus, verbalizando. Como é que você prova que você tem certeza da sua salvação? Como é que você prova que você vai para o céu, que você tem eternidade? E aí nós olhamos e falamos, vem experimenta a graça. Vem experimenta Jesus. Você não vai poder provar com fatos materiais, mas há uma prova transformadora interna, há uma essência, há uma certeza que nós estamos conectados com o eterno. Eu tenho certeza que se os meus olhos fecharem agora, eu tenho de Deus um novo corpo, glorificado, me esperando na glória. 1 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 1 Coríntios 15, eu sei que Deus está assentado, que Jesus está assentado à direita de Deus, no seu trono, que há um céu, que há uma glória, que há anjos, que há querubins, que há serafins, que há 24 anciãos, que há uma majestade, que Jesus voltará, que tudo isso. Eu sei que o céu é real, eu sei porque o céu está fluindo dentro de mim como uma chama ardente que me conecta com a eternidade. Esse rio de água viva que flui do interior e toca a eternidade. Porque eu sei disso. Eu tenho a esperança da vida eterna. Eu tenho paz, graça. Eu não vivo desesperado. Eu não vivo angustiado. Eu não vivo amargurado. Porque a graça de Deus em mim, Jesus em mim, me ligou com a eternidade. Já me relegou. Eu já passei da morte para a vida. Muito bem, queridos, que a graça de Deus fique com você, que essa matéria alimente o teu espírito, volte a ouvi-la várias vezes, tem muito conteúdo aqui, leia o material, estude a apostila, leia livros sobre a graça, que o Senhor fortaleça você na graça de Deus, que você nunca mais olhe para outro lado, para a esquerda ou para a direita, nunca mais tenha dúvida desse favor e desta graça que está a nosso favor. Que o Senhor fortaleça a tua vida. Pai, eu oro que a semente que foi plantada aqui nesse curso sobre a tua graça floresça e frutifique no coração de cada irmão e cada irmã. E que em Cristo nós tenhamos aceitação, significância e propósito. Leva os teus filhos e as tuas filhas a um lugar de consagração, de amor ardente e queimante por ti, na tua graça e no teu favor. É o que eu te peço para todos os que estão acompanhando e que estão vendo este curso, esta área, e que entraram na dinâmica de viver na graça de Deus. Amém e amém. Viva a graça. Não apenas faça dela uma doutrina, viva a graça. Seja um cristão, um servo, alguém. E se você não tem certeza que você está em Cristo, entregue-se a Ele. Faça uma oração confessando agora mesmo. Jesus, eu aceito o teu plano, eu aceito a tua vida, eu te aceito na minha vida como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti. Renda-se a Cristo como Senhor e Salvador. Entre para essa graça e você vai achar propósito, relevância, significado e você vai encontrar eternidade dentro de você, pulsando em você e te dando paz que excede todo entendimento. Paz
que vai além. E aí você vai ser um homem cheio de paz como marido que vive Cristo. Uma mulher cheia de paz que dá amor para a tua família. Um empregador, um executivo, uma pessoa que vive e que sai, que põe o pé para fora da porta da sua casa, cheio de vida, cheio de Deus, cheio de vida para dar. Sem angústia, sem raiva, sem ira, sem contenda, sem ficar brigando com as pessoas, pela própria fé, com graça, com paz, com harmonia, com o evangelho da graça, indo até os confins da terra, quem sabe, para proclamar esta graça, para proclamar esse evangelho salvífico, salvador, transformador, que traz graça e relevância para nós, esse evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus, a paz sobrenatural e a eternidade de Jesus Cristo abunde constantemente, profusamente na tua vida e na vida de todos os teus. Amém e amém. Muito obrigado por estar conosco aqui nestes fundamentos da vida cristã e nesse fundamento da graça.